não obedece às minhas palavras. A palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos tenho falado enquanto ainda estou convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Amém? Irmãos, não há nenhuma dúvida que Jesus conhecia, Jesus sabia o grau de conhecimento de cada um dos seus discípulos. Assim como Ele nos conhece. Assim como Ele conhece a nossa vida por inteiro. A nossa vida totalmente, não é? Muito antes da gente existir, fisicamente, já existíamos na mente do Senhor. Ele já tinha planejado tudo isso. Agora, irmãos, quando a gente para e a gente analisa rapidamente, não é, a palavra do Senhor naquele momento tão especial, a gente observa que, apesar dos discípulos estarem com o Senhor, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eles ficaram chocados quando o Senhor anunciou a sua ida para o Pai. Mas como, pastor? E Jesus não estava falando? Jesus não estava ensinando? Claro que sim. Claro que sim. Mas a impressão que eu tenho é que eles não levavam em consideração e eles achavam, não é, que o Senhor iria permanecer durante todo o tempo. Sim, Ele está conosco, mas não fisicamente. Mas naquele momento houve um choque. Diante de 3 anos de ensinamentos, os discípulos não sabiam para onde o Senhor ia. O mestre estava ensinando, Ele é o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, mas eles pareciam distantes de tudo que o mestre lhes ensinara. A igreja amada do Senhor, a igreja precisa estar acordada, a igreja precisa estar vigiando e orando, precisa estar atenta à palavra, não é? Atenta ao mover do Espírito de Deus, tudo aquilo que Ele está fazendo, tudo aquilo que Ele tem para fazer. Meus amados irmãos, o Senhor tem o melhor para a nossa vida, e nós sabemos que o objetivo maior do Senhor é que estejamos vivendo com Ele eternamente. Quando a gente fala viver com o Senhor eternamente, a gente precisa entender uma coisa, que Ele está conosco hoje, Ele está conosco agora, aleluia, porque como diz o texto, não é? O texto fala bem sobre isso. Então, o que é amar o Senhor? Ele vem e faz o quê? Ele faz morada. Mas só quem pode verdadeiramente amar o Senhor é aquele que está em Cristo Jesus. É porque em Cristo, irmãos, o Senhor começa a mover na nossa vida, a um trabalhar do Senhor. Quando nós passamos pela verdadeira experiência do novo nascimento, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. Nós queremos que Ele opere, que Ele trabalhe a partir do mais profundo do nosso ser. Igreja, não há como permanecer da mesma maneira se verdadeiramente estamos deixando o Senhor operar na nossa vida. Não tem como, porque esse operar, ele é contínuo e crescente. Mas nós precisamos estar o quê? Atentos. Atentos à palavra. Nós sabemos que todas as coisas vão de passar, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, igreja amada do Senhor, essa palavra, ela tem que estar guardada na nossa mente. O que é que o salmista disse? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então essa palavra, ela precisa estar o quê? Ela precisa estar em ação. E quem coloca essa palavra em ação é o Espírito Santo, igreja. O Espírito Santo é Deus. É Deus operando em nós. Somos imperfeitos, sim, somos imperfeitos. Ah, irmãos, quantas coisas o Senhor tem para fazer na nossa vida.
Enquanto estivermos aqui respirando, o Senhor vai estar trabalhando em nosso viver. E esse operar, como disse agora há pouco, ele tem que ser contínuo e crescente, mas ele vai depender do espaço que a gente dá para o Senhor. Aí eu começo as minhas perguntas e você responde aí na sua mente, no seu coração. Qual espaço que você tem dado ao Senhor para agir na sua vida? Você tem aberto todas as portas? Você tem dito: Senhor, verdadeiramente, eu quero que o Senhor opere em todo o meu viver. E esse operar em todo o nosso viver significa o quê? Ele vai operar mudando a maneira de pensar. Os pensamentos que temos alimentados são pensamentos diferentes. Quais os propósitos? Nós aprendemos, espera aí, eu quero viver para o louvor da glória de Deus. E a única maneira que tenho para viver para o louvor da glória de Deus é abrindo o meu coração e dizendo: Senhor, opera. Senhor, já estás habitando em mim. Então, Senhor, tira o que precisa ser tirado, transforma o que precisa ser transformado, coloca o que precisa ser colocado. Mas, Senhor, que verdadeiramente o Senhor age em todo o meu ser. Aí você diz assim: e o que é que vai acontecer, pastor? Mudanças. Mas não nos tornaremos perfeitos. Não, irmãos. O único perfeito, o Senhor Jesus. Aquele que vive, aquele que reina eternamente, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho. Amada igreja do Senhor. Amada igreja do Senhor. Quando nós falamos que o Senhor tem um objetivo de que estejamos com Ele eternamente, significa que Ele quer estar conosco hoje, amanhã, depois e depois e depois e sempre. O nosso corpo é perecível. Vai mudando. Irmã, como muda? Como muda? É demais. Às vezes a gente se assusta. Deixa eu falar um negócio para você, que você vai achar que não é verdade, mas é verdade. Eu ouvi um barulho lá em casa e um dia eu me levantei para ver o que era. E claro que não acendia a luz. E quando cheguei em determinado lugar, imagine o que eu vi. Tinha um cara que entrou lá em casa e eu não conhecia o cidadão. E era de noite, as portas todas fechadas. Eu me armei para avançar e o cara se armou também. Quando eu dei um passo, o cara deu também. Eu percebi, não era ninguém não, era eu no espelho. Que coisa terrível. Sabe por quê? Porque na mente da gente está diferente. A gente se vê diferente, não é? Eu me lembro que meu pai falava isso. Disse: meu filho, eu me vejo como se fosse ainda um jovem, não é? Mas a gente está diferente. Sabe por quê? Porque o Senhor vai renovando o nosso espírito, aleluia. O corpo vai envelhecendo, mas o espírito vai sendo renovado, aleluia. E nós somos o quê? Nós somos seres espirituais. Seres espirituais. Que coisa tremenda. Aí a gente vê na criação, você sabe muito bem disso, que tudo que o Senhor criou, Ele ordenou. Mas no momento de nos criar, quando eu falo criação do homem, eu estou falando homem e mulher. No momento de criar o homem, Deus parou. Ele deu uma parada. Agora vamos pensar comigo. Vamos pensar, não foi assim. A Bíblia não fala sobre isso. Eu estou falando em termos humanos. O Senhor parou, respirou e disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só. Aí a Trindade Santa reunida ali. E Ele então nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos a coroa da criação. Nós somos na criação os únicos que sabemos o que somos. O gato não sabe o que é gato, o passarinho não sabe o que é passarinho, a borboleta não sabe o que é borboleta, mas nós sabemos. Nós sabemos. Chega lá em Gênesis, você vê que um homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu tive uma alegria grande hoje no horário do almoço, uma alegria, não é? E que Deus, como Deus tem abençoado a minha família. Eu vou ser bisavô. Eita, glória a Jesus. Por que isso, pastor? Sabe por quê? Porque um dia, os meus filhos pequenos, Murilo apenas com 2, 3 anos de idade, desenganado pelos médicos, eu disse assim: Senhor, em nome de Jesus, permita que eu veja os meus filhos crescerem. Deus, eu quero ver os meus filhos crescerem, Deus.
Em nome de Jesus, desenganado pelos médicos. Aí o Senhor diz: sou eu que tenho a última palavra, aleluia. E eu estou vendo agora que você bisavô. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus faz muito mais do que pedimos. Deus faz muito mais do que esperamos. Ele tem o melhor para a nossa vida. Ele tem bênçãos incontáveis. Aleluia. E a sua graça é maior do que a vida. Já pensou isso? A graça de Deus maior do que a vida. Aí, Luciano, eu vejo assim: mas eu e Damares, nós estamos jovens ainda. Glória a Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. A última palavra é sempre a palavra do Senhor. E todas as vezes que Ele age com poder e grande glória. E diante das adversidades, diante das situações difíceis que enfrentamos, quantas vezes paramos e olhamos para o Senhor. E o que é que a gente deve dizer? Senhor, que situação tão difícil, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é maior do que toda e qualquer adversidade. Então, Senhor, eu sei também que o Senhor me sustenta. Eu sei que o Senhor me renova. Eu sei que o Senhor está preparado para fazer o melhor na minha vida. Tem um hino antigo que ele diz assim: quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? Quem se importa com a jornada quando a estrada conduz ao lar? A presença do Senhor é real hoje, na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. A presença do Senhor é real amanhã. A presença do Senhor será real eternamente, aleluia. Deixa eu dar uma notícia para você. Essa vida passa rapidamente e a gente nem percebe. E o salmista disse que a vida é como um sopro. Deus usa o seu apóstolo para dizer que a vida é como vapor. É como a névoa. E aí, diante dessa vida que é tão rápida, o Senhor diz que todas as coisas vão de passar, mas a sua palavra permanece para sempre. A palavra do Senhor não muda. Ou seja, os conceitos do Senhor jamais mudarão. Foi o Senhor quem nos criou. A palavra de Deus não envelhece. Ela não precisa de complemento. Porque essa palavra, ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que a gente lê, relê, volta a ler, lê de novo. E o Espírito de Deus vai falando com a gente como se fosse uma palavra nova. E é uma palavra nova. Porque Ele torna todas as coisas novas. Aleluia. Aí o apóstolo Paulo, diante de todas aquelas lutas, dificuldades, sofrimentos que ele passou, ele diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a alegria a ser revelada em nós, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? E aí esse Deus tremendo e maravilhoso, Ele não espera que a gente chegue ao céu para que o conheçamos. Ele se apresentou, Ele veio, Ele mandou o seu Filho unigênito. Já pensou o que é isso? Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, o homem gerado pelo Espírito Santo, nascido de uma virgem. E como homem, ele precisou se alimentar, ele teve sede, ele teve fome, ele cansou, ele teve cansaço. Na travessia do mar da Galiléia, ali com os seus discípulos, Jesus estava, diz o texto, dormindo sobre uma almofada. E o mar estava revolto. E eles achavam que iam perecer. E os discípulos chegam diante dele e dizem: mestre, não se te dá que morramos. E o Senhor levantou, repreendeu o mar, aleluia. Imediatamente fez bonança. E aqueles do barco disseram: quem é esse que até ao mar obedece? Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, aleluia. Então Ele se apresentou, Ele se apresenta, e Ele faz com que nos identifiquemos com Ele na sua morte. Isso significa reconhecer que a morte de Cristo no Calvário foi
a nossa morte para a prática do pecado. Ah, igreja, o mundo está aí oferecendo coisas boas demais, coisas boas aos olhos, prazeres que parecem não terminar, mas é tudo passageiro. O Espírito Santo está preparado para nos dar o melhor banquete. Ele está preparado não somente para nos dar o melhor, mas Ele está preparado para nos consolar, confortar, reanimar, para nos fazer entender e perceber que verdadeiramente nós precisamos viver por fé. E quando nós vivemos por fé, nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, e nós estamos determinados, dizendo: Senhor, aconteça o que acontecer, eu continuarei te servindo, eu continuarei te louvando, eu continuarei te adorando, eu continuarei declarando que o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Ah, glórias ao nome de Jesus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E ele usa o seu servo lá em Atos, no capítulo 4, versículos 11 e 12, para nos dizer assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aleluia! Então Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor. Não existe nenhum outro caminho, não existe nenhum outro nome capaz de interceder por nós diante do Pai. E o Senhor usa o apóstolo Paulo para dizer a Timóteo que Jesus Cristo é o único mediador. Jesus Cristo, o homem, é o único mediador entre Deus e o homem. Deixa eu dizer uma coisa para você, igreja. Em todas as épocas, todos os tempos, cada época, tiveram lá as suas dificuldades. Mas hoje, mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa ter o conhecimento da palavra. E quando eu falo ter o conhecimento da palavra, significa conhecer essa palavra, abrir o coração para que o Espírito de Deus opere. E mais, aceitar o que Ele tem para fazer na nossa vida. As mudanças são difíceis, né? Não é muito fácil não, a gente aceitar a mudança, sabe? Por melhor que você seja, por mais certo que você seja, você precisa de Jesus para entrar no céu. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus para entrar no céu. É por isso que ele diz lá em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh igreja do Senhor. Deixa eu fazer mais perguntas aí, você vai responder na sua mente, no seu coração. Eu vou fazer 2 perguntas que não são novas, que você as conhece muito bem. A primeira delas: o que tem permanecido em seu coração? O que tem sido prioridade no seu coração? O que você tem como valor maior no seu coração? O que verdadeiramente você tem? Você pode dizer assim: não, eu tenho a minha família, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus pais. Não. É preciso que o Senhor tenha o primeiríssimo lugar em nosso coração. E deixar que o Senhor tenha o primeiro lugar significa depender dEle. Está determinado a procurar viver para o louvor da sua glória, da glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, não são poucas as vezes que olhamos para alguém e a primeira vez que olhamos dizemos: eu já sei quem é aquela pessoa, não sabe nada, fizemos juízo. Não, irmão, não pode ser assim. A gente não pode fazer juízo sobre ninguém. A gente tem que olhar para as pessoas, e a palavra nos ensina que nós precisamos amá-las. Por nós mesmos não conseguiremos isso. Como amar o inimigo?
como amar o inimigo. Ele está falando do inimigo, não o inimigo eterno, mas o inimigo como aquela pessoa, como se o nosso próximo fosse inimigo. Como orar por aqueles que nos perseguem. Ah, meus irmãos, isso somente o Senhor para fazer, e Ele faz. Ele age todas as vezes com poder e grande glória. Ele está determinado a agir na nossa vida. Sabe, qual tem sido o nosso problema? É que muitas vezes nós olhamos como se o Senhor estivesse muito distante. Aí Ele opera na vida, Ele operou na vida de fulano, beltrano, cicrano. Mas sabe, pastor, na minha vida, operou. Sabe qual foi o maior milagre que o Senhor fez na nossa vida hoje? A gente poder acordar, respirar, não paga nada para respirar, aleluia, glória a Deus. Podemos observar a beleza que o Senhor fez no mundo. Vocês já pensaram, irmãos, se o Senhor ele foi tão detalhista em criar as cores, as coisas no mundo? Imagine o que Ele está criando para a gente, onde Ele é o arquiteto e construtor da nova Jerusalém celestial, onde iremos reinar com Ele por toda a eternidade. Que coisa maravilhosa! A nossa mente não pode alcançar. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer para você também diz sobre o seu coração. Os seus planos e projetos estão sendo feitos, procurando fazer com que tudo esteja em linha com a palavra de Deus. É muito fácil a gente sair. É muito fácil sair. E esse Deus que nos ama de uma forma tremenda, Ele está sempre de braços abertos para nos receber de volta. Às vezes a pessoa pensa assim: eu já estou em Cristo, já tenho Jesus como meu Senhor, único e suficiente Salvador, já fui batizado do Espírito Santo, já fui batizado nas águas, já participo da ceia, então tenho cumprido as 2 ordenanças do Senhor, agora está tudo bem, está tudo legal. Não está não, irmão, está não, porque aqui é a igreja militante, é a igreja que luta. Aqueles que já estão com o Senhor, eles fazem parte da igreja triunfante. A igreja que está com o Senhor não porque foi boa, mas porque Jesus Cristo entregou o seu corpo lá na cruz e derramou o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele usa o apóstolo João para nos dizer lá na primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, mas se não me engano, versículo 7, ele diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Ele nos purifica de todo o pecado. E quando o inimigo chega para acusar, ele diz: quem? Não, estou olhando para ele e estou vendo o sangue do meu filho. Meu filho morreu por ele, e ele aceitou, e ele tem o meu filho como Senhor, único e suficiente Salvador. E lá no seu coração, ele me tem como primeiro lugar, ele tem o Deus eterno em primeiro lugar. Sabe, os planos e os propósitos dele são feitos conforme a minha vontade. Ele está disponível e dizendo assim: Senhor, eu quero viver para o louvor da Tua glória. Eu quero verdadeiramente ter uma vida conectada com o Senhor. Eu quero ter uma vida onde quer que chegue, as pessoas possam ver em mim a presença do Deus eterno. Aleluia! Oh, glória! A paz de Cristo é legítima e não está sujeita às circunstâncias. A paz de Cristo é legítima e não está sujeita às circunstâncias. Eita, Jesus amado, louvado seja o nome de Jesus. Ah, irmãos, não existe coisa melhor do que servir ao Senhor. É difícil, é muito difícil. A gente aprende a chorar. E o ministério pastoral é um ministério
solitário. Solitário. Dia 9, agora semana passada, completei 29 anos de consagração ao Ministério da Palavra. Fiquei aqui como pastor auxiliar durante 11 meses e 2 dias. E os últimos 28 anos tem sido o melhor tempo da minha vida. E eu me lembro que, como primeiro ato, ao assumir a igreja, foi dirigir um momento, um culto de agradecimento ao Senhor por um irmão que tinha partido para a glória. E quando tudo terminou aqui, já à tarde, eu fui para casa, tomei um banho, troquei de roupa, porque era o aniversário de 15 anos de Suzane. E aí o Senhor foi me mostrando como a gente passa por momentos tão diferentes. Momentos que nos dão prazer, mas momentos que, se pudéssemos, não os enfrentaríamos. E aí Ele nos ensina que nós conseguimos passar por tudo isso quando verdadeiramente nós confiamos no Seu agir, quando verdadeiramente nos entregamos a Ele. Irmãos, o aprendizado, ele é contínuo. Ele é contínuo. E no momento em que o Senhor nos chamar, então nós estaremos prontos e viveremos com Ele face a face. Mas até lá, irmãos, nós estamos aqui. E o Senhor quer que desfrutemos da verdadeira paz que só Ele pode nos dar. Não podemos nos esquecer que o Espírito Santo habita somente na vida daqueles que têm a Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. A presença do Espírito Santo nos consola, conforta, reanima, nos faz lembrar quem somos, a quem servimos, quem habita em nós e para onde estamos indo. Isso não significa deixar as coisas daqui para lá. Não, irmãos. Vamos fazer tudo bem feito e muito bem feito. Vamos procurar fazer o melhor. Vamos procurar fazer o melhor. Olha, não tenha dúvida nenhuma que aqui dessa multidão aqui, muitos conhecem muito mais do que eu. Pessoas que pregam melhor do que eu. Mas o Senhor me chamou. E eu todos os dias eu digo: Senhor, é um milagre. Ele tem operado milagre todos os dias na minha vida. E Ele tem operado milagre todos os dias na sua vida também. Então peça ao Senhor que abra os seus olhos, que abra os seus olhos espirituais, para que você possa perceber o agir tremendo de Deus na sua vida, para que você possa alegrar o seu coração, para que você possa desfrutar dessa paz verdadeira, dessa paz real, que somente o Senhor pode nos dar. Sabe, o Espírito Santo, Ele também nos guia para a verdade. Ele nos guia para a verdade, conhecimento da verdade. A verdade que liberta é Cristo. Ele diz: eu sou a porta. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E mais uma vez Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Terceira pergunta: a maneira como estou vivendo tem agradado a Deus? Eita ferro, Jesus da glória, vem cá, Senhor. As pessoas podem perceber em mim da paz que vem de Deus. Cada um fazendo essa pergunta. Ah, irmãos, o nosso tempo é tão pouco. O nosso tempo é tão insignificante diante da eternidade. Nós temos um momento agora, esse momento passou, já é passado. E o que é que nós temos feito com a vida que o Senhor tem nos dado? O mundo está em crise, mas a palavra de Deus não está em crise.
Essa palavra ela é atualizada, mais uma vez eu declaro isso. O modelo de família no modelo judaico-cristão, foi um modelo de família criado por Deus. Ele está válido. Ele não caducou, nem vai caducar, nunca. Jesus disse assim: eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim, não permaneça nas trevas. Eu quero encerrar essa nossa breve meditação dizendo o seguinte: eu não sei dizer outra coisa, não sei. O que eu posso dizer para você é que Jesus Cristo, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura, Ele age poderosamente. Ele é aquele que nos levanta, Ele é aquele que está sempre pronto para nos socorrer. E o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, não é qualquer do Senhor, mas o Senhor que fez os céus e a terra, aquele que criou todas as coisas, aquele que não esquece, aquele que não desampara. Não se perturbe por causa das circunstâncias. A paz que recebemos de Deus também significa saúde física, emocional, espiritual, segurança, prosperidade, proteção. Mas uma coisa que jamais poderemos esquecer é que nós precisamos transmitir ao mundo que somente em Cristo Jesus nós podemos viver da verdadeira paz. Podemos desfrutar dessa paz que é real, dessa paz que é viva e que está acima de toda e qualquer circunstância. Que você abra o seu coração e que você se volte para o Senhor, e como igreja de Cristo estejamos acordados, espiritualmente acordados, com o nosso olhar fixo em Cristo. Não fixe o olhar no seu irmão não, porque ele é falho. Sabe por quê? Porque a gente vai querer encontrar nos outros a perfeição, a bondade, o amor que nós não temos, mas que o Senhor está pronto para nos dar. Ele derrama sobre a nossa vida, e esse derramar ele é abundante, ele não tem fim. Ele age todas as vezes para que possamos verdadeiramente viver desfrutando da sua paz. Amém? Fiquemos todos de pé. Equipe do louvor. No início eras a palavra,